Salve, salve, galera! Salve, salve! Raíza Simplício na área. Cheguei aqui trazendo várias novidades para vocês. Mas antes da gente começar, pessoal, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente, e deixar aquele like também. Então sobe o like aí, dê essa moral aqui pro nosso canal. Bom, o torcedor rubro-negro tá preocupado, né? Tá se perguntando assim, gente, por que o Flamengo ainda não anunciou reforços? Outras equipes contratando e o Flamengo ainda não contratou. Então eu vou tentar explicar para vocês um pouco o porquê o Flamengo ainda não anunciou a chegada de reforços. Vamos lá. O Flamengo tem uma estratégia muito bem definida em relação a essa busca por reforços. A diretoria prefere buscar jogadores na Europa, aqueles jogadores que estão em baixa no futebol europeu e que poderiam vir, por exemplo, por empréstimo. Esse é um ponto importante. Foi assim com o Gerson, por exemplo, que acabou vindo comprado naquele momento. O Flamengo tinha dinheiro em caixa, muito dinheiro em caixa para contratações, acabou contratando o Gerson. Mas foi assim também com o Pablo Mari, que o Flamengo acabou contratando. Foi assim também com outros jogadores, como o Thiago Maia, como o próprio Andreas Pereira, como o Kennedy, que já foi embora, como o Pedro, né? Então essa aí é uma estratégia do Flamengo. Nesse tipo de estratégia é o seguinte, esses jogadores, a maioria deles, 99% desses jogadores preferem estar na Europa, continuar na Europa. Então o que o Flamengo faz? O Flamengo espera essa janela de transferências na Europa fechar. Essa, especialmente, fecha no dia 31 de janeiro. Ou espera chegar perto do final dessa janela de transferências na Europa para entender se os alvos, os jogadores que interessam ao Flamengo, vão conseguir ou não transferências lá mesmo dentro da Europa. Se esses jogadores não conseguem, já é um ponto positivo para o Flamengo, porque aí eles ficam com apenas duas opções. Opção 1, continuar no clube que eles estão lá na Europa, mas sem muito espaço, né, porque estão em baixa, ou olhar para o Brasil como uma opção para voltar ao futebol brasileiro e jogar aqui no futebol brasileiro num clube estruturado como o Flamengo. Por isso, o Flamengo espera também essa proximidade da janela de transferências na Europa fechar, para que esses alvos, né, se esses alvos ficarem sem opções, sem conseguirem transferências na Europa, o Flamengo conseguir dar o bote. É um caso, por exemplo, do Everton Cebolinha. A preferência do Everton Cebolinha, que é um nome que está no radar do Flamengo, é ficar na Europa, né? E claro, do Benfica também. O Benfica gostaria de fazer uma transferência do Everton Cebolinha na Europa, porque lá eles iam poder reaver boa parte desse investimento. Mas é bem possível que isso não aconteça. É muito difícil, porque o Everton Cebolinha não tem interessados hoje no futebol europeu. E aí? Aí resta para ele e para o Benfica duas opções. Ou ele continua lá com poucas oportunidades, em baixa, se desvalorizando, ou ele olha para o futebol brasileiro, olha para cá e vê o futebol brasileiro como uma opção. E o próprio Benfica também. Então essa é uma estratégia. Mas por que o Flamengo não olha o mercado sul-americano? O Flamengo não olha o mercado sul-americano porque a estratégia dele, a preferência do Flamengo é por esses reforços que o Flamengo pode tentar trazer por empréstimo com passe fixado. Rendendo, o Flamengo vai lá e tenta efetivar a compra. Não rendendo, vai embora, como foi o próprio Pedro Rocha. Quem lembra do Pedro Rocha? Ele também veio emprestado, não rendeu o que se esperava e não teve o passe comprado. Então é mais ou menos por aí essa estratégia do Flamengo no mercado. Agora, ainda falando sobre o Everton Cebolinha, é um jogador que está sim no radar, independente ou não da saída do Michael para o Al Hilal, tá? O Cebolinha está no radar. Lembrando que o Flamengo perdeu o Kennedy. O Kennedy tinha um salário alto e era um jogador que a diretoria apostava que seria muito utilizado nessa temporada. Então, independente do Michael, o Everton Cebolinha está no radar. A diferença é o poderio de investimento do Flamengo vendendo ou não vendendo o Michael.
O Everton Cebolinha vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, né? Acha interessante porque ele quer tentar ir à Copa do Mundo, quer tentar uma última cartada para ir à Copa do Mundo. A grande questão é, empréstimo, o staff do Cebolinha acredita que seja algo muito difícil do Benfica aceitar nesta janela de transferências, né? Ainda agora nesta janela, porque o Benfica quer vender o Everton Cebolinha para reaver o investimento de 20 milhões de euros. Inicialmente, a ideia do Flamengo seria um empréstimo com opção de compra, como foi com o Gabigol, como foi com o próprio Pedro, né? Como foi com o Andreas Pereira, e o Flamengo está tentando comprar o Andreas Pereira junto ao Manchester United. A situação ainda é algo muito inicial, né? Estão naquele estágio de conversas para entender o que pode ser feito, se pode ser proposto algo ao Benfica ou não, entendendo também se a negociação com o Michael vai de fato sair, porque está demorando mais do que o esperado dos dois lados. Nessa altura, o Flamengo já esperava ter negociado o Michael e esperava também já ter o dinheiro em caixa. Beleza, galera? Outros nomes especulados, Marquezin. O que eu sei é que até o momento não houve nenhum contato do Flamengo com o staff do Marquezin. E o agente do Marquezin falou comigo em on, disse, você pode falar no meu nome, pode dizer que até o momento ninguém do Flamengo me procurou. Então esse aí é o recado do Marquezin. Gabriel Paulista, vamos falar sobre Gabriel Paulista, porque eu andei conversando com algumas pessoas sobre o Gabriel Paulista, me disseram o seguinte, não houve nenhum contato do Flamengo, nem com o staff do Gabriel Paulista e nem com o Valência, tá? O Flamengo não procurou nem o staff do zagueiro, nem o Valência, que é o clube dele. Até o momento não houve essa procura. O Gabriel é um jogador que tem mais 4 anos de contrato com o Valência, é um jogador que tem passaporte espanhol, ou seja, ele não conta como passaporte europeu, ou seja, ele não conta como jogador estrangeiro, tá? E é um jogador muito respeitado dentro do clube. É muito difícil. Me disseram o seguinte, se chegar uma proposta de compra do Gabriel junto ao Valência, o Valência vai analisar como qualquer equipe, mas é muito difícil negociar o Gabriel Paulista nesse momento, a não ser que chegue algo que seja muito vantajoso ao Valência. E a prioridade do próprio Gabriel é seguir na Europa. Galera, olha só, o Flamengo folgou hoje, o elenco rubro-negro, o elenco principal folgou hoje, se reapresenta amanhã, segunda-feira, no Ninho do Urubu. O elenco que treina para iniciar o Campeonato Carioca treinou hoje a todo vapor e o Flamengo estreia no Cariocão, né, na quarta-feira diante da Portuguesa na Ilha do Governador, a famosa Ilha do Urubu, às 9h35. Beleza, galera? Então, ó, só deixar aquele like aqui, dê aquela moral aqui pro nosso vídeo. Beijo pra vocês.